Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Polícia Federal faz operação contra crimes ligados às eleições. Ações foram feitas em 6 estados e você vai ver também. Em São Paulo, segurança mata o gerente de uma boate por causa de uma dívida de R$8.000. Autoridades americanas investigam de onde partiram os pacotes com explosivos enviados para Obama, Hillary Clinton e para a sede da CNN. Começa na Espanha um julgamento do brasileiro François Nogueira. O jovem confessou ter esquartejado os tios e 2 primos na cidade de Piós em agosto de 2016. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. A Polícia Federal deflagrou a Operação Olhos de Lince, que investiga crimes ligados às eleições. 9 ações foram executadas simultaneamente em 6 estados. Os agentes da Polícia Federal investigam os crimes de violação do sigilo do voto e incitação a homicídio. A Operação Olhos de Lince é resultado do monitoramento que a PF tem feito nas redes sociais em busca de quem esteja cometendo crimes eleitorais ou ameaça a candidatos. 9 pessoas foram alvos da operação. 4 mandados de busca e apreensão, principalmente de celulares, foram cumpridos nas cidades de São Paulo, Sorocaba, Uberlândia e Caxias do Sul. Suspeitos de terem cometido o crime também foram intimados a depor e assinaram um termo circunstanciado em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Pará. As informações que levaram à operação saíram do Centro de Comando das Eleições, montado em Brasília. O espaço reúne diversos órgãos de segurança com o objetivo de monitorar possíveis crimes eleitorais, principalmente pela internet. As pessoas, às vezes, elas pensam que por estarem na internet, elas gozarão de anonimato. E isso não é verdade. Mesmo que a pessoa crie um perfil fake, alguma coisa, a polícia consegue investigar e descobrir a origem então da ameaça e chegar até essas pessoas. Além de toda a tecnologia utilizada no monitoramento das redes sociais, a Polícia Federal também usou recursos de reconhecimento facial para identificar os suspeitos. Como alguns dos perfis tinham nomes falsos, os agentes cruzaram as fotos das redes sociais com cadastros de bancos públicos. Assim foi possível comparar manchas, cicatrizes e proporções do rosto para identificar os suspeitos. São pessoas que agem independentes, mas que criam um risco, né? Porque na internet as coisas viralizam. Então, algo que é publicado, o outro replica e esse tipo de coisa pode ganhar notoriedade. Esse tipo de fiscalização está muito mais aperfeiçoada nesta eleição. Sem dúvida, é um aprimoramento no respeito ao voto e à vontade do eleitor. Mas fica ainda faltando a punição severa e rápida desses criminosos. O rapper Mano Brown fez um discurso crítico nesta terça-feira durante ato de campanha do candidato Fernando Haddad no Rio de Janeiro. O cantor culpou a falha de comunicação do PT com os eleitores das classes populares e admitiu a chance de derrota do petista para Jair Bolsonaro. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o Partido dos Trabalhadores, Partido do Povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber. O PT nasceu como uma grande promessa de uma ação política diferente, respeitando a ética, conquistou o poder e acabou se corrompendo até a medula. Além disso, com enorme arrogância, governou de maneira desastrosa. E pior, se nega a reconhecer seus erros, crimes e culpas. Com seu líder máximo preso por corrupção, o partido fabricou agora a tese do Lula mártir e de perseguição.
e acabou lançando um preposto de Lula como candidato à presidência. O voto de domingo dirá o que a maior parte dos eleitores pensa de tudo isso. E, diretamente da prisão, Lula divulgou uma nota, uma tática para... Bom, foi uma carta, não foi uma nota, para apoiar a candidatura de Haddad, de quem, taticamente, ele tenta se desvincular para não prejudicar o seu preposto. Para o ex-presidente preso por corrupção, depois de atacar a imprensa e o judiciário, ele diz que o Brasil corre o risco de uma aventura fascista. Jair Bolsonaro passou a manhã em casa, no Rio de Janeiro, onde recebeu produtores rurais e falou com eleitores por meio das redes sociais. O candidato à presidência pelo PSL recebeu a visita de uma comitiva com 40 produtores rurais de vários estados. O presidente da União Democrática Ruralista, Luiz Antônio Naban Garcia, um dos nomes cotados para ocupar a pasta da Agricultura, diz que o grupo entregou demandas do setor, como o direito à propriedade para produtores rurais. Naban defendeu a fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, mas disse que irá respeitar qualquer decisão. Nós queremos ter um governo onde a chave do cofre é para todos. Se tiver que funcionar a pasta da Agricultura aqui e o Ministério do Meio Ambiente lá, tudo bem, vai valer a vontade da maioria da sociedade brasileira. No Twitter, Bolsonaro afirmou que a agricultura familiar precisa ser protegida, uma vez que é responsável por cerca de 70% da produção do que é consumido no país. Fernando Haddad, do PT, participa agora de um comício na zona oeste de São Paulo. Pela manhã, concedeu entrevista a uma emissora de rádio no Rio de Janeiro. O candidato do PT à presidência falou sobre a proposta de federalizar a segurança pública para combater as facções criminosas que agem em vários estados. Haddad falou em como desburocratizar a entrada de novos bancos, estimular empresas que emprestam dinheiro com juros baixos e multar as instituições financeiras que cobram juros abusivos. Vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Quer dizer que Bolsonaro está corrigindo um erro anunciado antes mesmo de assumir, é isso? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Sim, até onde entendi, sim. Eu até fiz uma brincadeira. Não, eu não quero pertencer ao Ministério do Bolsonaro, que eu quero continuar jornalista. Por que eu estou falando isso? Porque no dia 17 saiu uma entrevista justamente do Naban Garcia, que é da União Democrática Ruralista, candidato a assumir o Ministério da Agricultura, em que ele defendia a fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. E eu disse, não façam isso, porque isso é um erro. Né? É um erro porque isso vai criar dificuldades para o Brasil lá fora, isso vai criar dificuldades para o agronegócio brasileiro. Por quê? Porque o meio ambiente hoje é um valor internacional, eu já disse isso aqui, cuida de várias áreas. Para você fazer um shopping, você precisa ter uma autorização ambiental, porque tem a ver com a emissão de carbono dos carros que vão estacionar, que vão entrar na garagem, etc. É um troço muito mais amplo do que o Ministério da Agricultura, mas criar-se a suspeita de que o Brasil está querendo desmatar para produzir comida. E o Brasil hoje é um gigante internacional na área do agronegócio, respeitando regras do meio ambiente. Sim, existem desmandos de fiscais. É possível plenamente combater isso, por exemplo, entregando um tablet na mão de cada um. Vai fazer uma inspeção, o que quer que seja, tem de filmar tudo, tem de documentar tudo para evitar abusos. Não é? Agora, o que não é possível é fazer esta fusão, porque esta fusão ia prejudicar o agronegócio brasileiro. Né? E produtores rurais fizeram o candidato Bolsonaro ver, há pouco ele deu uma coletiva, em que ele diz que provavelmente esses ministérios ficarão separados, que foi exatamente o que eu defendi aqui no dia 17, que era este o bom caminho. Não é?
Então, o que eu quero dizer, é preciso que o Bolsonaro, que vai ser presidente da República, tudo indica, né? Não precisa ser pitonisa, adivinho para isso, né? É preciso que ouça também a voz da crítica e a voz do bom senso. Nem tudo o que se fez antes e nem tudo o que veio antes está errado. Esse, aliás, é um erro que o PT cometeu no governo, né? Será que vai continuar nessa ladainha? Outra coisa, a equipe econômica do Jair Bolsonaro está em conversas com a equipe econômica do Michel Temer e se busca a manutenção da equipe que está aí, né? Ou de boa parte dela, a começar do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Não tem se mostrado muito disposto, mas de qualquer modo existe esta abordagem. O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, que é uma pessoa excelente, um técnico de primeiríssima qualidade. Por que eu digo isso? Porque todo mundo sabe que lá atrás grupos bolsonaristas também aderiram ao Fora Temer junto com as esquerdas. E eu chamei a atenção então que era um erro. Então eu espero que, ao tentar manter a equipe econômica que funciona, né, e manter a distinção entre meio ambiente e agricultura, corrigindo os desvios, acho que Bolsonaro faz uma correção de rumo antes mesmo de assumir o poder, e isso é um bom sinal. Tomara que venham outros. Boa noite. Reinaldo Azevedo, boa noite e até amanhã. Hoje foi mais um dia de pancadas de chuva em várias cidades brasileiras. Será que vai continuar assim? Vamos saber qual a previsão com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Pois é, né? Chuvarada que mais uma vez causou estragos em alguns locais, viu? No Paraná, por exemplo, a chuva forte veio acompanhada aí de ventania que passou dos 100 km por hora. Com isso, olha só o que aconteceu na cidade de Marialva. O teto do posto de combustíveis não aguentou e olha só, caiu. Ele acabou atingindo aí alguns carros que estavam parados no local. Em um desses veículos havia uma mulher com um filho de 7 anos. Eles ficaram feridos, mas apesar do susto, passam bem. Nessa imagem dá para ver bem, olha só, a estrutura aí balança bastante antes de desabar. Impressionante, né? Bom, e amanhã continuam as pancadas de chuva em grande parte do Brasil, desde o norte, passando pelo centro-oeste, sudeste e sul. Só não vai chover entre o norte e nordeste, onde o ar seco ganha força, por isso o tempo fica firme, seco, ensolarado e quente também aqui entre Roraima, Amapá, pegando áreas do Amazonas, Pará e praticamente todo o nordeste do Brasil. Enquanto isso, no centro-sul do Brasil, o temporal continua, é chuva forte com ventania e também raios. E o tempo fica bastante encoberto, com chuva aí que dura o dia todo, entre o leste de Santa Catarina, do Paraná, aqui principalmente no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Nesses locais, inclusive, a chuva volumosa tem potencial aí para causar alagamentos, como na capital fluminense, no Rio de Janeiro amanhã, tempo bastante fechado, carregado, chove o dia todo e a sensação é de friozinho, máxima de apenas 25 graus. O clima é bem parecido também na capital capixaba e em Vitória. Por lá a temperatura sobe, chega nos 30 graus, o ar vai estar abafado, apesar aí do mau tempo. Agora em Salvador, o sol volta a brilhar com força nesta quinta-feira e vai estar quente, viu? Máxima chega aos 32 graus. Sol e calor também em Belém, onde faz 33 graus, em Manaus com máxima de 35. Enquanto isso, na capital paulista, mais chuva, tempo fechado, nublado e frio. Temperatura fica entre 17 e 20 graus. E eu volto amanhã com as informações do tempo pelo Brasil. Uma ótima noite para você. Até lá. Tchau, tchau. O governo federal arrecadou mais de 110 bilhões de reais em setembro. Segundo a Receita Federal, é o melhor resultado para o mês em 3 anos. No acumulado desse ano, de 2018, o governo já arrecadou mais de R$1 trilhão, o que significa uma alta de 6,2% frente ao mesmo período de 2017. E nós vamos conversar agora com a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Salete, esse superávit de 39,5 bilhões do setor público significa mais dinheiro para investimento, para escolas, para hospitais, para segurança pública, etc, etc. O objetivo é esse. É bom a gente lembrar os objetivos, né, de arrecadação.
Os objetivos arrecadatórios são investimento, principalmente em melhoria de educação, saúde, portos, aeroportos, infraestrutura. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Oi, Salete. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Teoricamente, né? Porque na prática o contribuinte, nós, brasileiros, enxergamos muito pouco do retorno daquilo que nós pagamos em impostos. E pagamos imposto como país de primeiro mundo, mas temos o serviço público de país de quinto mundo. No caso dessa arrecadação, isso é importante que você entenda e que fique claro, o recorde de superávit de 39 bilhões e meio do setor público é quase nada, né, a ser considerado. Afinal, a grande responsável por esse desempenho positivo foi o quê? Foi a arrecadação de 45 bilhões com um programa esporádico. Foi o programa de regularização de ativos no exterior, você lembra? Aqueles incentivos todos de se trazer dinheiro que estava lá fora para o Brasil. Sem essa receita, ora, essa receita é pontual. Sem essa receita, o Brasil teria um novo rombo nas contas públicas, claro. Ô, gente, os gastos no Brasil são maiores do que as receitas há muito tempo. Essa falta de equilíbrio das contas públicas, esse desequilíbrio, esse déficit, aliás, é o principal desafio a ser enfrentado pelo próximo governo. A situação é grave, a dívida pública continua aí na casa dos 70% do PIB e não tem jeito. O Brasil precisa de reformas constitucionais que permitam aí sim que o dinheiro arrecadado pelo governo seja gasto não apenas na manutenção da máquina do Estado, né? O presidente Temer hoje recebeu essa notícia do superávit em grande estilo, anunciou até o desafio chave de ouro, 1 bilhão para acelerar o andamento de 20 obras, Boris, Amanda, que estavam aí, obras paradas por todo este país, para assim nós termos um grande finale do governo Temer. Mas pura bobagem, nada a comemorar, Boris. E a gente quer saber logo do próximo presidente eleito, né, a partir do dia 29, a partir de segunda-feira, qual é o plano para a economia, porque até agora a gente só sabe... Nada claro, né? Detalhes superficiais. A gente quer saber como vamos sair dessa grave crise fiscal, né, Salete? Obrigada. Boa noite. Em São Paulo, o gerente de uma boate foi morto a facadas. O principal suspeito é o segurança do local. O repórter Ed Polo está na delegacia e tem mais informações. Opa, daqui a pouquinho o Ed, daqui a pouquinho a gente volta com o Ed Polo, repórter aqui em São Paulo. Antes a gente vai para uma outra notícia. A Prefeitura de São Paulo lançou hoje um aplicativo de celular para ajudar vítimas da violência doméstica. Socorro na palma da mão. Com apenas um toque no celular, mulheres vítimas de agressão em situação de emergência agora podem pedir ajuda com a ferramenta Socorro Imediato, disponibilizada dentro do aplicativo SP Mais Segura. Esse aplicativo vai permitir que as mulheres em medidas protetivas possam acionar de maneira rápida, imediata, socorro dos órgãos de segurança especial da Guarda Civil Metropolitana com as equipes do Maria da Penha ou a viatura da Guarda Civil que estiver mais próxima dessa mulher. A nova ferramenta deve atender mulheres com medidas protetivas deferidas pela Justiça e que já são assistidas pela rede municipal. O aplicativo é uma extensão do programa Guardiã Maria da Penha, de 2014, que até então realizava atendimento às vítimas por ligação telefônica e apenas em regiões do centro da cidade. A gente espera, no mínimo, quintuplicar o número de mulheres atendidas. Na verdade, a nossa meta é zerar, né? A nossa meta é que não tenha nenhuma mulher sofrendo violência na cidade de São Paulo. Dados do Instituto Maria da Penha mostram que no Brasil, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal. E a cada 2 minutos, uma mulher se torna vítima de arma de fogo no país. Só em São Paulo, nos últimos 13 dias, foram registrados pelo menos 7 casos de feminicídio. O último aconteceu na Zona Leste, onde Lilian Franco, de 39 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido Wagner de Freitas, de 41 anos, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Câmeras de segurança registraram Lilian tentando fugir do agressor. Ela morreu em frente a um comércio com um tiro no rosto. E agora sim, vamos mostrar a reportagem sobre o gerente de uma boate que foi morto a facadas. O principal suspeito é o segurança do local.
O nosso repórter Ed Polo está na delegacia e tem mais informações. Boa noite, Ed. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Um crime banal, segundo os próprios investigadores do caso. A vítima trabalhava como gerente de uma boate na zona norte de São Paulo, Boris Casoy, onde o segurança, o acusado, também trabalhava. Araújo Alves, ele tem 53 anos e fez o quê? Foi preso, na verdade hoje, de manhã, após tentar fugir bem próximo da estação do metrô Santana com a arma do crime, uma faca manchada de sangue em função do golpe fatal que ele deu nas costas do gerente Luiz Carlos Lopes, que morreu na hora. Em depoimento aqui na delegacia, Alexandre disse que só matou o chefe, Boris, porque estava sendo ameaçado de morte por ele. Como assim? É que, segundo as investigações, Alexandre, estava sendo acusado pelo gerente de ter subtraído da caixa registradora, no último final de semana da boate, R$1.000. Ele queria o dinheiro de volta. Alexandre, aqui na delegacia, disse que não fez isso, que não cometeu o crime, mas, segundo testemunhas Boris e Amanda, o gerente tinha em mãos a gravação do exato momento em que ele subtraía esse dinheiro. Assim que Alexandre soube, o que ele fez? Chamou então o gerente para uma conversa, um restaurante. Eles iam jantar ontem à noite, bem próximo ali da boate. Não deu tempo. Alexandre matou Luiz Carlos Lopes ontem à noite. Matou, tentou fugir, mas agora está preso. Preso onde ele está sendo acusado não só desse crime, como tem passagens por furto e também de um outro homicídio, olha que absurdo, um outro homicídio que aconteceu na zona sul de São Paulo, no bairro de Capão Redondo. Então o que acontece, Boris e Amanda? Agora a polícia quer as imagens para saber se realmente ele furtou. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele passe mais tempo na cadeia, porque ele vai ser acusado do furto, do assassinato e, segundo as penas, segundo o Código Penal brasileiro, ele pode passar os próximos 20 anos atrás das grades. É o que a família do gerente espera, já que ele foi morto friamente, ele que fazia aniversário no próximo final de semana. De São Paulo, Ed Polo, para o Rede TV News. A Polícia Federal apreendeu um arsenal de armas no terminal de cargas do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Elas estavam escondidas dentro da caixa de um eletrodoméstico industrial. Ao todo, foram apreendidos 11 fuzis e 19 carregadores. Havia também cerca de 2 quilos de cocaína. O homem responsável por retirar o material foi preso em flagrante. Segundo ele, o armamento, com procedência de Cascavel, no Paraná, seria levado para o complexo do Alemão, que fica na zona norte da cidade. Os agentes federais investigam se os fuzis entraram no país pela fronteira com o Paraguai. Não adianta apenas culpar a extensão das nossas fronteiras, como de hábito se faz, mas o contrabando de armas também entra, você viu, dizem que pela fronteira, mas entrou pelo aeroporto, pelos portos brasileiros também. Ainda bem que as nossas polícias finalmente desconfiaram. O sexto acusado de matar a travesti Dandara dos Santos em 2017 foi condenado em Fortaleza. Júlio César Braga da Costa vai passar 16 anos na cadeia por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Outros 5 homens já haviam sido condenados em abril deste ano pelo mesmo crime. O assassinato de Dandara na periferia de Fortaleza ganhou repercussão internacional quando o vídeo com cenas da agressão foi divulgado nas redes sociais. Ela foi brutalmente espancada e em seguida atingida por 2 tiros a queima-roupa. A defesa de Júlio César ainda pode recorrer. Foi uma condenação, você quer saber, muito generosa. Um caso desses merece uma pena que o Brasil ainda não criou e vai ser difícil criar. A pena de prisão perpétua.
Começou hoje o julgamento do brasileiro que confessou ter matado os tios e os 2 primos na Espanha há 2 anos. François Patrick Nogueira vai a júri popular. Ele prestou depoimento e pediu perdão à família. O julgamento deve demorar 1 semana. François está preso desde outubro de 2016, quando se entregou e confessou ter matado os tios e os 2 primos de 1 e 4 anos. Eles foram assassinados a facadas em um chalé na cidade de Piós. Segundo a acusação, o brasileiro esquartejou as vítimas e colocou os corpos em sacos plásticos. A promotoria pede que ele seja condenado à prisão perpétua. Um laudo apresentado pela defesa aponta que François tem deformações no cérebro que afetam a tomada de decisões. Esse assassino cruel não é nada bobo. Não foi uma decisão de impulso, não. Ele premeditou o crime minuciosamente. Depois fugiu para o Brasil, mas voltou. Por quê? Para ser julgado na Espanha, porque ele sabe que os presídios espanhóis são bem mais confortáveis que as nossas masmorras. O Japão confirmou a libertação de um jornalista do país sequestrado há 3 anos na Síria. Em vídeo divulgado pela TV japonesa NHK, Junpei Yasuda disse estar bem e agradeceu às autoridades pelos esforços para libertá-lo. A Turquia e o Catar participaram das negociações. Após ser solto, o jornalista foi levado para um centro de imigração em Istambul e se encontrou com representantes da embaixada japonesa. Junpei foi sequestrado pelo grupo conhecido como Frente Nusra, ligado à Al-Qaeda em junho de 2015, quando cobria a guerra civil na Síria. O furacão Willa perdeu força poucas horas depois de tocar o solo do México e foi rebaixado para a depressão tropical, categoria em que os ventos não ultrapassam 62 km por hora. Mesmo assim, a tormenta provocou estragos pelo país. Equipes de resgate têm dificuldades para acessar cidades no litoral norte. Escolas foram fechadas e mais de 4.000 pessoas tiveram de sair de casa. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita chamou hoje o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi de crime hediondo. A realeza saudita é suspeita de envolvimento no assassinato do jornalista e já começou a sofrer retaliações de outros países. Os detalhes com o correspondente Peterson Isidoro, do Rede TV News. Foi o primeiro discurso público do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman desde o assassinato de Jamal Khashoggi. Durante um encontro com investidores na capital Riad, ele classificou a morte do jornalista como crime hediondo e disse que o país está cooperando com as investigações. O Reino da Arábia Saudita está buscando todas as medidas legais e trabalhando com a Turquia para concluir as investigações e levar os responsáveis à justiça. É um procedimento que qualquer governo adotaria, mesmo sendo algo doloroso. O discurso foi feito um dia depois de o príncipe Mohammed bin Salman e o pai dele, o rei Salman, receberem o filho mais velho do jornalista morto. A realeza disse que Salah Khashoggi agradeceu as condolências recebidas, mas as imagens e fotografias mostram um rapaz sério e triste. O filho mais velho do jornalista está proibido de deixar a Arábia Saudita desde o ano passado por causa das posições do pai. E há muito ainda a ser explicado. 18 pessoas, entre elas 5 funcionários do alto escalão, próximos a bin Salman, foram presos suspeitos do envolvimento na morte do jornalista. E nesta quarta-feira, o consulado saudita em Istambul proibiu a entrada da polícia turca. Líderes mundiais desconfiam das ligações da família real com o crime e já começam a retalhar a Arábia Saudita. Hoje, a primeira-ministra Theresa May disse que o Reino Unido vai apertar o cerco contra os acusados. A ministra da Defesa da Alemanha, autorizada pela chanceler Angela Merkel, foi ainda mais longe. Anunciou que suspendeu exportações de armas aos sauditas e pediu para que outros países façam o mesmo. A França também ameaçou retalhar se for confirmada a responsabilidade saudita na morte de Khashoggi. A morte do jornalista Jamal Khashoggi ainda está cercada de muito mistério. A Arábia Saudita disse que ele morreu depois de se envolver numa briga com funcionários do consulado do país em Istambul. Já o governo da Turquia afirma que Khashoggi foi torturado, morto e esquartejado por homens de confiança da monarquia saudita. Jamal Khashoggi foi visto com vida pela última vez no dia 2 de outubro, como mostram essas imagens, quando ele viajou de Londres para Istambul. Ele entrou no consulado saudita e de lá nunca mais saiu.
Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. A Arábia Saudita protege o seu príncipe herdeiro, punindo subalternos. E os Estados Unidos fazem o mesmo jogo, apesar do governo americano saber perfeitamente que o jornalista foi assassinado por ordem do príncipe saudita. Provavelmente as ameaças vão ficar nas ameaças mesmo. Nas relações internacionais, prevalecem apenas os interesses. Os Estados Unidos estão umbilicalmente ligados aos sauditas para conter a influência iraniana na região, consomem o petróleo daquele país e acabam de vender 100 bilhões de dólares em armamentos para a Arábia Saudita. 2 pessoas foram mortas por um atirador em Germantown, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o criminoso entrou em um mercado e disparou várias vezes contra um homem. Em seguida, foi até o estacionamento e matou uma mulher. Ele ainda trocou tiros com um homem ainda não identificado e tentou fugir, mas foi detido pela polícia. Ainda não se sabe o motivo do ataque, mas os investigadores acreditam que as vítimas foram escolhidas aleatoriamente. O Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer em Barretos, no interior de São Paulo, se tornou a primeira instituição privada a oferecer a imunoterapia de graça para o tratamento da doença. É mais eficaz e tem menos efeitos colaterais. Veja só na reportagem de Giovanni César. O gigante que combate o câncer não podia ter um nome melhor. Aqui não falta amor. Mais de 6 mil pessoas são atendidas todos os dias. Gente que vem de todos os cantos. A senhora vem de onde? De Quirinópolis, Goiás. Uberaba, Minas Gerais. Gestos voluntários, mãos amigas que servem as refeições do dia. Sopa quentinha e calor humano para aguardar mais uma sessão de quimioterapia. O tratamento interfere na rotina dos pacientes, principalmente por causa dos efeitos colaterais, como náuseas e dores no corpo. Pacientes como o Carlos, que tem na ponta da língua quantas vezes fez a infusão. Eu já estou hoje, fazendo aqui hoje a sessão número 107 de quimioterapia. Já fiz 28 radioterapias, já fiz 3 grandes cirurgias, né? O quanto que seria um custo disso num hospital particular? A novidade é que agora o hospital oferece para pessoas com câncer de pulmão e pele em estágio avançado a imunoterapia, que é considerada uma verdadeira revolução no combate ao câncer. Assim como nos outros tratamentos, aqui no Hospital de Amor de Barretos, sem qualquer custo para o paciente. Flávia viajou 6 horas, veio lá do interior de Minas Gerais. Ela chegou a entrar na justiça para garantir a imunoterapia pelo SUS. Uma luta difícil, mas agora não se preocupa mais. Aqui, tudo é de graça. É um alívio enorme, porque só a ansiedade que a gente fica. Será que esse mês o Estado vai mandar? Será que esse mês não vai? E até para comprar também foi muito difícil, porque é muito difícil o paciente conseguir comprar. O caminho até os locais de atendimento esses pés conhecem bem. Dr. Rafael trata crianças com leucemia ou linfoma. Mas a experiência não evitou o susto quando soube que estava com câncer de pele. Costumo dizer que acho que foi talvez um dos momentos mais complicados que eu já passei na minha vida. Com a imunoterapia, ele consegue ter uma vida muito próxima do normal. Sem efeitos colaterais, então eu digo que eu estou levando uma vida normal. Tirando o fato de que a cada 3 semanas eu recebo a droga, não mudou nada. A imunoterapia e a quimioterapia são bem semelhantes. A forma de agir é que é diferente. Em vez dela ir diretamente atacar a célula do tumor, ela simplesmente libera as nossas células de defesa a combaterem o tumor. O tumor ele tem uma proteína que alguns tumores apresentam, essa proteína na sua superfície, e quando a nossa célula de defesa vem tentar atacar o tumor, essa proteína não deixa. O que a imunoterapia faz é desfazer ou inibir essa proteína. Uma arma para cada um desses guerreiros. De bem com a vida, eles se superam a cada dia.
E do alto de suas 107 quimioterapias, fala aí, Carlos. Esse hospital aqui, ele não cura só a nossa doença. Ele cura a gente do egoísmo, cura a gente da vaidade. E isso a gente começa a enxergar a vida com outros valores. E para celebrar o novo nome, o Hospital de Amor divulgou uma animação em que mostra a importância desse sentimento no tratamento e na cura de quem sofre com câncer. Don't give up, don't fall apart. Let the warmth inside your heart make you come back up again. Let the sun lead your way. As long as love fills your heart, you know you'll never fall apart. You know you'll never fall apart. As long as love fills your heart. O Parlamento Europeu votou a proibição de plásticos descartáveis para reduzir a poluição. Somente na Europa, cerca de 150 mil toneladas do material são despejadas todos os anos no oceano. Os detalhes com o correspondente Luciano Júnior, de Paris, para o Rede TV News. Acreditem, estas imagens captadas no Oceano Pacífico são de uma ilha formada por plásticos jogados ao mar. Ela tem uma área de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, o que corresponde a 3 vezes o tamanho da França. É mais de 1,5 trilhão de peças de plástico acumuladas, pesando mais de 90 mil toneladas. As imagens chocantes não param por aí. Neste santuário de aves marinhas, a 3.000 quilômetros da costa, mais plástico. Só que encontrado na barriga de pássaros mortos. No mundo, mais de 300 milhões de toneladas de plástico são produzidas por ano. 1 trilhão de sacolas plásticas são jogadas fora todos os anos. Cerca de 480 bilhões de garrafas plásticas são vendidas anualmente e, claro, muitas vão para o lixo. Sem falar naqueles copinhos de cafezinho descartáveis, 500 bilhões deles que também têm o mesmo destino. Boa parte que não é reciclada,
mais de 8 milhões de toneladas vai para os oceanos. Aqui na Europa, cerca de 150 mil toneladas de plástico são atiradas ao mar anualmente. Esses números fizeram com que a União Europeia tomasse uma providência em votação aprovada em primeira instância essa semana. É um projeto que pretende banir ou diminuir a fabricação de produtos de plástico que fazem parte de nosso dia a dia. Talheres e pratos de plástico, cotonetes e canudos estariam condenados. Outros itens, como embalagens para sanduíches e caixas de hambúrguer, deverão ter uma redução de 25%. As bitucas de cigarro também estão na mira. Até 2030, os fabricantes deverão reduzir em 80% o plástico utilizado. A nova medida ainda precisa passar por outras votações. Mas, se tudo der certo, a ideia é que, até 2021, as novas regras entrem em vigor. O meio ambiente agradece, já que o plástico é de decomposição lenta e resíduos como esses podem demorar até 600 anos para desaparecer. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Quarta-feira tensa nos Estados Unidos. O Serviço Secreto americano interceptou pacotes com potenciais explosivos enviados pelo correio. 2 deles direcionados ao ex-presidente Barack Obama e à ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Até a emissora de TV CNN recebeu uma dessas encomendas. A correspondente do Rede TV News em Nova York, Luciana Camargo, tem as informações. Em 3 dias seguidos, pelo menos 6 pacotes suspeitos foram interceptados pelo FBI. Só na manhã desta quarta-feira foram 4. Um explosivo foi enviado ao escritório do ex-presidente Barack Obama, na capital Washington. Outro ao gabinete da deputada Debbie Schultz, ex-presidente do Partido Democrata, na Flórida. Um terceiro entregue no jornal San Diego Union Tribune, na Califórnia. E o quarto, mandado ao prédio da Time Warner, sede da CNN em Nova York, foi destinado ao ex-diretor da CIA, John Brennan, funcionário do governo Obama e colaborador da rede de TV. Assim que o artefato foi descoberto, o presidente da CNN, Jeff Zucker, enviou um e-mail a todos os funcionários e pediu que deixassem o edifício. O alarme de incêndio foi acionado, mesmo com um jornal ao vivo sendo transmitido. A transmissão foi interrompida quando os âncoras Pop Harlan e Jim Sciutto foram informados que precisavam deixar o prédio. Já do lado de fora, Pop e Jim foram entrevistados ao vivo pela equipe da CNN de Washington, enquanto o esquadrão antibombas vasculhava o edifício. A rede CBS, concorrente da CNN, ofereceu os estúdios da emissora para que os âncoras e jornalistas pudessem continuar a trabalhar enquanto o prédio estivesse interditado. O presidente da CNN, Jeff Zucker, agradeceu a iniciativa em um memorando postado no Twitter. O pacote suspeito foi desativado numa área isolada no Bronx. O esquadrão de bomba da polícia de Nova York removeu o dispositivo para investigação. Também havia um envelope contendo o pó branco que foi descoberto como parte da embalagem original do artefato. Na noite de terça-feira, outro pacote explosivo endereçado à residência de Hillary Clinton, também em Nova York, foi descoberto antes de chegar às mãos da ex-primeira-dama. Não vamos deixar este tipo de comportamento terrorista interromper nossas vidas e vamos fazer tudo o que for possível para garantir que os casos sejam esclarecidos rapidamente. Segundo o FBI, as bombas são caseiras, mas perigosas e funcionais, parecidas com a primeira enviada à casa do bilionário George Soros na segunda-feira, e que o inquérito liderado pelo Serviço Secreto já foi instaurado. Para o presidente Donald Trump, essa é uma ação coordenada de terrorismo doméstico. Trump disse que o momento é de união e que juntos os americanos mostrarão que atos ou ameaças de violência política não têm lugar nos Estados Unidos. O americano prometeu punir os culpados. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Veja só essa cena, que cômica. Tem muita gente que, quando está no celular,
se desliga do mundo, esquece de tudo, né? Bom, veja essa cena flagrada durante um assalto no interior de Minas Gerais. Um homem está tão vidrado no celular dentro de um bar que não repara quando um bandido entra no estabelecimento. O roubo acontece e ele não percebe absolutamente nada, continua ali no celular. Nem mesmo quando o dono do bar entrega o dinheiro. Só quando ele para de teclar é que se dá conta do assalto. Perdeu algum momento do Rede TV News ou então quer assistir novamente? Basta se inscrever no canal da Rede TV no YouTube, sua emissora favorita no mundo digital. Uma boa noite. Boa noite.